Então, essa é a nossa última aula e não esgotamos o assunto, aliás, nós estamos longe disso, né? Foi feita uma leitura bastante superficial de tudo, mas eu acho que vocês conseguiram perceber o conjunto geral, né? Espero que sim. E então, mas tem um tema que ficou, né? Que a gente não teve tempo de falar, eu não falei sobre ele, eu só comentei por cima, que é a tematização e a figurativização, e aí nós vamos olhar os textos hoje, assim, de uma maneira mais completa, e aí eu quero, então, trazer à tona temas e figuras, porque eles são extremamente importantes para a compreensão do texto, né? Porque geralmente atribuem coerência ao texto, tá? Então, uma definição de cada um, depois a gente olha um texto e vai consolidando isso, né? Então, tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato e organizá-los em percursos, né? Os percursos gerativos de sentido ou percursos de sentido, né? Em outras palavras, os percursos são constituídos pela recorrência de traços semânticos ou semas concebidos abstratamente. Então, os traços semânticos e os semas, eles aparecem no texto no formato de palavras, né, que costumam ser chamadas de figuras, né, e essas palavras, elas realmente trazem a temática, uma determinada temática, e essa temática ela costuma ser recorrente no texto do começo ao fim. Então, eu coloquei abri vários textos, vocês conseguem ver esse é um tema do João, uma música, um poema que está no Alto de Natal pernambucano, e é o poema musicado pelo Chico Buarque, que se chama Morte e Vida Severina, né? Então, provavelmente todo mundo conhece, porque é muito conhecido, né? É muito famoso, e ele traz o tema principal, é o tema da distribuição da terra, né? Então, nós usaríamos, eu vou adiantar um percurso para que vocês consigam ver, né? Então, o tema da distribuição da terra. Então, o disparador da isotopia da distribuição da terra é a palavra latifúndio, que tem como oposto, né, ou como contraditório, nós poderíamos colocar assim, o minifúndio, né? Então, o latifúndio, o minifúndio, e o latifúndio é a distribuição desigual da terra, é o símbolo, né, da distribuição desigual da terra, porque significa que uma determinada pessoa tem muita terra, né? Então, aí o latifúndio chama a atenção para a distribuição da terra. Bom, as outras palavras que vão chamar a atenção para o conceito de a divisão da terra é a própria palavra terra dividida. Aí nós temos a divisão, a palavra cova, que é um tipo de divisão de terra, né? Um pedaço de terra. E aí nós temos a palavra palmos, que refere-se também à divisão. A partir daí nós vamos ter traços de outros traços, por exemplo, tamanho, nem largo nem fundo, já um pouco mais. A palavra medida, a palavra cova,
né? Ou grande, que também se refere à medida. O mundo poderia ser, né? Mas, de novo, cova grande, então, terra dada. Então, qual que é o sema aqui? Se a gente fosse dividir a palavra latifúndio em semas, na palavra latifúndio, nós teríamos os semas grande fazenda. Então, fazenda grande. Que mais? Terra, riqueza. Olha o que eu escrevi. Riqueza. Improdutividade, muitas vezes. Gente, eu tô com problema hoje. Improdutividade. Isso tá irritando, hein? Improdutividade. Bom, então aí nós teríamos estes semas que eles vão sendo trabalhados durante a música, né, durante a letra. Então, em oposição, nós vamos ter a palavra cova. Cova. Então, quais são os semas da palavra cova? Então, seria, eu acho que o sema da morte. O sema da morte, que mais? O sema da terra. O sema tamanho, né? Tamanho, neste caso, tamanho exato. A cova é feita com tamanho exato. Medida, né? Também, aqui no caso do latifúndio, a gente poderia colocar a palavra medida. E também a divisão, né? Eu acho que entra aqui também. Então, a música trabalha com esses duas figuras, com os seus semas, que são muito parecidos, né? Então, o latifúndio, ele acaba, de certa forma, tendo uma significação de morte também, né? E aí, por oposição à cova, o latifúndio acaba sendo a morte também, né? No caso desse texto em específico, tá? Então, nós teríamos essas duas figuras, o disparador de isotopia dessa isotopia, né? A isotopia da divisão da Terra, é a palavra latifúndio, e aí nós teríamos essa recorrência dos semas durante todo o texto. Depois a gente aprofunda um pouco a leitura no texto, para a gente ver essa ideia da divisão, tá? Esse aqui é um poema do Tom Jobim. Vocês conseguem ver ou está muito pequenininho? Tá bom, né? Então, eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. A cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. A cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar.
A cada volta tua, de apagar, a ausência tua me causou. O que essa ausência tua me causou, e eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Então, tem 3 palavras no texto que acionam a relação conturbada entre 2 pessoas. Então, um eu e um tu, porque ele chama de teu, né? Ao lado teu. Não, errei. Ah, você não poderia ter feito isso. Então, nós vamos ter tua, tua, te. Então, é uma relação entre eu e tu, né? Isso, eu e tu, pronto. É uma relação entre eu e tu, certo? É uma relação entre eu e tu, e está aqui expresso no título, né? Eu sei que vou te amar. Então, um eu que fala para um tu. Tem uma conjunção transfrástica bem no meio aqui, né? Bem no meio aqui. Essa conjunção transfrástica, e aí tem outra conjunção transfrástica, o que mostra que são 3 partes de uma mesma coisa. É extremamente importante porque a isotopia ela está marcada por três figuras, né? Uma em cada estrofe, né? O que encadeia uma sequência lógica nos fatos. Então, eu sei que vou te amar, e aí eu vou deixar vocês adivinharem as palavras. Vai, digam para mim quais são as palavras, uma figura, palavra, né, em cada uma das estrofes. Vai, arrisquem. Vou colocar aqui, ó, na mensagem. Vai. Alguma ideia? Não, essa não é. A figura não é uma palavra acertada. Aparece em tudo, ó. A Juliana, pelo visto, já me ouviu falar sobre isso, né, Juliana? Isso. Oh. Isso. Ó. Então, é uma relação conturbada, porque ele chega aqui e diz assim, viver, eu vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Então, é uma relação muito conturbada. E aí, essa relação conturbada, ela vai estar, então, marcada por essas três figuras, né? Que organizam a isotopia da narrativa. A narrativa eles brigam e ela se despede e vai embora. O tu, né? O tu se despede e vai embora. Aí, durante a ausência, né, ele fica assim, né? Fazendo versos na ausência. E aí, depois de um certo tempo, ela volta, né? O tu volta. Então, e aí isso se repete, né? Porque isso é uma desventura, porque eles brigam,
o tu vai embora, o tu fica ausente e o tu volta, né? Então, essa desventura, né? Então, nós vamos ter nessas três figuras, né? Há semas semelhantes que vão se organizar nesse texto numa narrativa que se repete, né? Como se fosse um círculo, né? Então, depois a gente volta um pouco também neste texto, né? Para a gente poder aprofundar essa noção de temas e figura. Então, o tema nesse texto é o tema das relações entre pessoas, né? Que quase sempre é assim, né? Essa coisa de brigar e ficar ausente e depois voltar, ou mesmo quando vai viajar, né? A despedida, e a ausência, e depois a volta, né? Só que neste caso não seria uma desventura, né? Então, esse aqui é uma relação conturbada. O Tom Jobim cantou muito isso, né? Até porque ele casou 8 vezes, então separar e voltar para ele parecia ser um lugar muito comum. Então, por isso que o Vinícius, né, também casou um monte de vezes e eles compuseram isso juntos. Então, essas seriam, então, as figuras que mostram a tematização no texto, o tema das relações pessoais, né? E que organizam de maneira coerente esse tema, da mesma forma que organizam o tema da divisão da Terra no Nordeste, né? No Nordeste do início do século XX, né? Que é quando o João Cabral de Melo Neto escreveu este poema, né? As coisas mudaram, que bom, né? Então, para examinar os percursos, devem-se empregar princípios da análise semântica e determinar os traços ou semas que se repetem no discurso e tornam coerente, tá? Então, essa aqui é a atitude a ser feita, encontrar os temas, né? As figuras que organizam os temas, né? Então, tem sempre um disparador da isotopia, quer dizer, um termo que ajuda a gente a entender os temas, né? E a partir daí, nós, a Júlia não vai poder participar da aula, e a partir daí, então, nós encontramos o tema desse disparador, encontrando os semas que se repetem, né? Semas são, então, as unidades semânticas, né? Se eu pego um termo e divido a semântica dele nos diversos valores, nós conseguimos, então, saber quais são os semas que compõem uma figura, né? Por exemplo, a figura da despedida tem como semas um ser humano, outro ser humano, né? E que se afastam, né? E que dizem tchau e que não vão se ver. Esse é o sema. A ausência é um ser humano que sente a falta de outro ser humano. E a volta é um ser humano que vem para perto de outro ser humano. Então, na verdade, se vocês observarem os semas de despedida, ausência e volta, sobretudo dentro desse texto, os semas são recorrentes, né? São os mesmos semas que acontecem. Eu passei demais. Ela analisa 2 tirinhas da Mafalda, mas a gente já viu exemplos, depois vocês releiam isso, tá? 2 aspectos
ao menos, precisam ser considerados no exame dos procedimentos de tematização. A organização dos percursos temáticos, em função da estrutura narrativa subjacente e as relações entre tematização e figurativização. Então, foi que eu tentei chamar a atenção de vocês aqui. Então, nós temos o tema é o da separação, né, entre um eu e um tu, e nessa separação nós vamos ter as figuras da despedida, da ausência e da volta, né? E para corroborar essa repetição deste movimento, nós vamos ter a palavra desventura e a espera de viver ao lado teu. Na verdade, a palavra espera. A desventura e a espera, né? Então, no caso deste texto, né? No caso deste aqui, o tema da divisão da terra está bem claro aqui, né? Terra dividida, né? E aí nós vamos ter o latifúndio, que é a terra não dividida, e a cova, que é a terra dividida, né? E nós vamos ter, então, as palavras que marcam a relação de divisão, que é palmo, que é uma unidade de medida, tamanho, né, que é uma unidade de medida, aí a própria palavra medida e a palavra grande, né, que é uma relação de não necessidade. Então, na verdade, a cova é que é grande e não o latifúndio, né, na opinião do dono da terra, né? Porque quem fala é o dono da terra, né? Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Vocês podem fazer perguntas, se quiserem, tá? Os percursos temáticos resultam pela definição proposta da formulação abstrata dos valores narrativos. A recorrência de um tema no discurso depende, assim, da conversão dos sujeitos narrativos em atores que cumprem papéis temáticos e da determinação de coordenadas espaço-temporais para os percursos narrativos. O percurso narrativo do sujeito que transforma seu estado de sujeira em estado de limpeza converte-se no percurso temático do banho nos quadrinhos de Quino. Há aquele que toma banho, o local do banho e o calor e a água fazem o banho possível, né? Então, esse aí é o quadrinho que ela leu lá em cima, tá? Então, para estudar a relação entre os procedimentos de tematização e os de figurativização, deve-se responder a duas questões. Em primeiro lugar, se é possível prever-se a construção de discursos apenas temáticos, né? Então, um tema que se refigura, que é desenvolvido sem que haja nenhuma figura, ou não figurativos, né? E segundo, se podem ocorrer discurso com vários temas em uma única cobertura figurativa e vice-versa. A segunda questão será examinada durante a exposição do mecanismo de figurativização, certo? Mas no primeiro caso, então, não há textos que não tenham figuras, né? O que pode ocorrer é figurativização esparsa, como ela diz aqui. Então, geralmente, textos acadêmicos ou texto científico não tem um tema repetido, né, em figuras, recorrido em figuras. Né? O que tem, muitas vezes, é a recorrência da mesma figura. Né? Então, em texto que fala sobre linguagem, recorre sempre muito à palavra língua, à palavra signo, né? Mas o tema, muitas vezes, não é exatamente esse, quer dizer, a tematização, ela muitas vezes é outra, mas essas figuras, elas aparecem, e muitas vezes
elas estão dentro do tema, mas não quer dizer que elas sejam o próprio tema, tá? Mas, vez ou outra, vai aparecer uma figurativização, tipo uma definição para o tema. Sempre aparece a definição para o tema, né? E aí, quer dizer, figurativização esparsa, né? Quanto à primeira, o exercício da análise textual não tem mostrado discursos não figurativos e sim discursos com figurativização esparsa. Em outras palavras, o discurso científico ou os discursos políticos, entre outros, considerados como discursos não figurativos, são, na realidade, discursos de figurativização esporádica, que não chegam a constituir percursos figurativos completos. Dessa forma, a coerência dos discursos de figuração esparsa é garantida pela recorrência temática. Tais discursos são, por isso mesmo, denominados discursos temáticos. Então, o tema fica sendo repetido, né, nas palavras e não há figuras distintas, mas o tema fica sendo repetido. O texto científico, ele, na verdade, como ele tem o objetivo de ser claro, o que se repete são os temas e não figuras que vão dando coerência ao tema, né? Na verdade, é o próprio tema que vai sendo repetido, que vai sendo reiterado, para que a gente acompanhe a fruição do debate, né? Então, precisa tomar muito cuidado, né, quando a gente escreve texto acadêmico, científico, né, em artigos, para que a gente consiga posicionar a uma certa altura elementos que façam remissão ao tema, né, para que o leitor não se perca na evolução do tema, né? Então, conforme o texto evolui, conforme a gente evolui na escritura do texto, sempre tem que ir lá no tema e escrever algo ou trazer à tona. Essa acaba sendo um recurso muito automático, né? Você repete o tema e acrescenta algum elemento para desenvolver, e assim por diante. É assim que a gente acaba indo do início ao fim do texto. Vocês podem pegar artigos que vocês escreveram e olhar isso, né? Pega o tema e vai, olha, o tema começou assim, e aqui eu desenvolvi o tema nessas definições, aí repeti o tema e acrescentei mais uma questão, desenvolvi, repeti o tema e uma outra questão e desenvolvi. Quer dizer, vocês podem ir olhando os artigos que vocês escreveram. Muitas vezes a gente tem necessidade para mudar, para evoluir dentro da tematização, a gente tem a necessidade de colocar um novo título ou um subtítulo para que possa evoluir na discussão, tá? Vocês podem usar esse recurso, por exemplo, para estudar artigos. Não vai dar tempo de fazer isso aqui, eu tinha até preparado um texto para a gente olhar, mas não vai dar tempo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo e aí eu coloco lá no YouTube e aviso vocês. Nos discursos temáticos, enfatizam-se os efeitos de enunciação, isto é, de aproximação subjetiva ou de distanciamento objetivo da enunciação, em detrimento dos efeitos de realidade que dependem mais fortemente dos procedimentos de figurativização. Então, a figurativização, ela aproxima o texto da realidade, né? Então, faz com que o texto ele se ancore numa realidade. É o caso, por exemplo, das palavras despedidas, ausência e volta, né? A gente acha, né, a relação entre duas pessoas, né, nessas figuras, né? Então, e aí nós temos claramente a narrativa sendo encaixada numa realidade.
né? Figurativização. Pelo procedimento de figurativização, figuras do conteúdo recobrem os percursos temáticos abstratos e atribuem-lhes traços de revestimento sensorial. Uma narrativa que busca do poder ser e fazer pode tornar-se um discurso temático sobre a liberdade com algum recurso figurativo esporádico, como nos discursos políticos ou nos textos filosóficos, ou apresentar-se como um discurso figurativo recoberto em sua totalidade por figuras. É o caso da história de uma gata, são dos textos que ela analisou aqui, né? Depois vocês leiam. No caso do nosso texto, é justamente isso que nós falamos, né? Como é que as figuras, né, vão aparecer nos nossos textos, né? Nesses textos que nós estamos vendo aí. Eu sei que vou te amar e no Morte e Vida Severina. No caso de textos filosóficos, por exemplo, artigos, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer pela repetição do tema, né, que acaba sendo reiterado pela necessidade de fazer evoluir a temática, né? Então, depois vocês podem, inclusive, optar por analisar um artigo. Ela colocou este poema aqui, é um poema que eu gosto muito, que eu sempre mexo com ele, e aí a gente pode ler esse tema. Ela apontou uma figurativização, mas eu acho que o texto pode dar um pouco mais de conversa, né? Então, vou ler o que ela escreveu e depois a gente explora um pouco mais essa relação, tá? Ó, João Gostoso individualiza o ator, atribuindo-lhe traços de nome próprio e de apelido, né? Então, João Gostoso pode ser o apelido e também o nome, na verdade, as duas coisas, né? É possível que alguém tenha o sobrenome Gostoso, mas Gostoso é um adjetivo e pode ser, então, ter diversas características. Ou pode ser uma referência à condição de muito bonito, o que parece ser impossível, porque uma pessoa muito bonita dificilmente acabaria como carregador numa feira livre, né? Mesmo um homem muito bonito, ele ou viraria algum tipo de exposição pública, ou ele arrumaria uma namorada ou um namorado rico e não ia ser carregador de feira livre. Então, parece que o gostoso ele é uma atribuição pejorativa, né? É uma referência pejorativa ao João. De qualquer forma, pode ser o sobrenome dele, e isso seria simplesmente uma descrição insana. Mas, de qualquer forma, parece ser isso, parece ser uma brincadeira entre as pessoas que estavam na feira, chamam ele de João Gostoso, ou talvez seja porque ele era tão simpático que todo mundo dá dinheiro para ele, todo mundo chama ele, então ele é um tipo assim que todo mundo quer, então, por ser muito simpático, estão chamando ele de Gostoso, né? Que é aquela pessoa que todo mundo quer e tal, né? Então, o gostoso aqui, ele vai acionar todos esses semas que eu estou levantando. Semas pejorativos, semas positivos, semas descritivos, e pode ser também simplesmente o sobrenome, o nome próprio, certo? Então, todos esses semas, eles vão acabar retumbando ao longo do texto. Então, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número, né? Então, há o sema de dificuldades, o sema, na palavra gostoso, esse sema da vida difícil, então, uma pessoa com vida difícil, então,
Então, esse sema pejorativo, ele parece estar retumbando na profissão carregador, no lugar que ele mora, Morro da Babilônia. Então, a palavra Babilônia é carregada de semas negativos na nossa cultura, e barracão também é um tipo de moradia carregada de semas negativos. E sem número, né? Quer dizer, ele não tem endereço, porque as pessoas não conseguem chegar na casa dele. Então, essas figuras, elas vão trazendo à tona uma série de semas que colocam o João Gostoso como uma pessoa com a vida muito difícil, certo? Uma noite, então, descrito o João Gostoso, nós vamos ter aqui a palavra uma, né? A palavra uma, que é um artigo indefinido, que, por ser um artigo indefinido, ele traz uma ideia nova, mas, acima de tudo, ele traz uma ideia indefinida. Considerando a série de informações que estão aqui, essa noite ela não é desconhecida, é uma noite muito conhecida, mas como se trata de um João Gostoso, então vem de novo o sema pejorativo, porque se fosse o João Pinto Fernandes, lá do poema do Drummond, provavelmente estaria a data, no horário tal, né? Mas no caso do João Gostoso, que é um sema negativo, aparece simplesmente uma noite. Mas considerando que ele foi achado afogado lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, então, entre o achar afogado e o morrer, e provavelmente o dia que viram ele trabalhando lá na Feira Livre, seria possível determinar exatamente o dia que ele morreu, né? Mas, como se trata de semas negativos, a palavra uma noite acaba também assumindo um sema negativo e corrobora o tema da pobreza e da indigência, né? O tema da pobreza e da indigência que vai assolar pessoas como esse João aí, né? Então, aí vem o tema do sofrimento e o tema da diversão, né? O tema do sofrimento fica muito evidente quando ele assume uma necessidade de diversão. Então, ele vai para o bar, né? Não é o boteco, é um bar, não é um boteco. Quer dizer, tipos como o João frequentam botecos, né? Para beber cachaça. E ele vai para um bar beber, cantar e dançar. Quer dizer, é um lugar que tem música, onde ele pode dançar. Então, é um lugar... pelo visto, próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas são os bairros chiques do Rio de Janeiro, né? Então, uma noite, então, de novo, o sema negativo, e aí o sema da diversão, né? O oposto, o sema do sofrimento e o sema da diversão. A necessidade da diversão implica na evidente marca do sofrimento, né? E é interessante que ele sai, então, do morro e vai para o asfalto, como se diz no Rio, né? A oposição morro-asfalto, né? E lá no asfalto ele morre. Quer dizer, ele parece que é consequência, né? Parece consequência, quer dizer, o local dele é no morro, e quando ele vai para o asfalto, ele morre. Então, ele não pode ir para o asfalto. Ele foi para o asfalto por alguma razão, né? E lá no asfalto ele morre. Mas o texto, ele trabalha com a ideia de morte, né? Também. Então, a ideia da morte de uma pessoa indigente. Então, ninguém quer saber se o João Gostoso se atirou ou foi atirado, e o que é muito interessante, porque esse se atirou, ele é ambíguo de verdade,
ele é ambíguo porque, na verdade, quem mora no morro geralmente pode sofrer acidentes, né, do tipo tomar um tiro, né? E, de repente, o João chega lá no asfalto e ele se atirou. E ninguém pergunta se... Aí ele morreu afogado, né? Então, e ninguém quer saber se ele morreu afogado porque jogaram ele ou ele morreu afogado porque ele se jogou. Sim, Pedro, você levantou a mão? Eu ia fazer justamente essa pergunta, professor. Se por ele ter morrido aí próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas e por ser indigente, assim, por ser pobre, né? Uhum. Por mais suponhamos que ele tenha sido apanhou, mataram ele e assim pessoas da classe alta, mas aí a causa da morte, não, morreu afogado. É, Né? Porque como é qualquer um, então coloca qualquer coisa aí, fala que realmente desceu do morro é, e morreu afogado. Era essa a minha pergunta, se seria possível essa é. leitura também. Essa leitura, tá? Na verdade, parece ser essa a leitura subjacente, né? E aí, o disparador dessa leitura é o ponto final, depois de afogado. É o único sinal de pontuação que aparece no texto. Quer dizer, morreu afogado, ponto. Acabou, não tem mais, não tem desdobramento, ninguém vai fazer pergunta nenhuma, e fica por isso mesmo, a notícia de jornal, né? Que típica de jornais assim, bem da periferia, né? Bom, tudo certo, Pedro? Era isso, né? Sim, Então, tem duas outras. Manuel, se a gente fosse falar de debreagem. Ah, tá. Nós vamos falar de debreagem, tá, Pedro? Manuel. Seria uma debreagem enunciva? Não, na verdade, sim, em terceira pessoa, né? Está sendo contado por um narrador. Porque a personagem principal que aparece, ela morreu afogada. Então, na verdade, é sempre em terceira pessoa, né? Ele, né? Então, essa seria. Nós temos debreagens espaciais aqui interessantes, tá? Eu vou falar um pouquinho. Então, mas antes eu quero falar de outro tema, de dois outros temas que aparecem no texto, que são os temas da produção do texto, tá? Então, depois a gente fala sobre isso, tá, Manuel? Já, já. Então, o texto se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, né? Esse é o título do poema, nem aparece aqui. Aparece aqui, ó. Então, nós temos a palavra poema e temos a palavra jornal. Né? Então, o poema tem como superestrutura, ou marcas de gênero, ser em verso. E o jornal tem como superestrutura, marca de gênero, ser em prosa. Então, nós temos um poema que deve ser em versos, tirado de uma notícia de jornal que deve ser em prosa. É bem interessante porque o poema tem 6 linhas, digamos assim, né? 6 figurações e 3 delas simulam a estrutura do texto em prosa, né? Que é a primeira, a segunda e a sexta. E a terceira, a quarta e quinta são, na verdade, versos curtos feitos, então, com sílabas contadas, como se fossem versos fixos, né? Então, nós teríamos o tema da notícia de jornal e o tema de fazer o poema. Então, esses dois temas que aparecem claramente no poema, mas que aparece como semissímbolo, porque é justamente a aparência do poema que faz com que a gente consiga, então, retirar essa noção
de notícia de jornal e essa noção de poema. E, ao mesmo tempo, o próprio conteúdo, né? Então, o conteúdo da notícia de jornal, um tipo de notícia de jornal que fala de alguém que morreu e ninguém quer saber, né? E o poema que trata de uma temática subliminar, né? O poema trata sempre de temáticas subliminares, que é a temática da pobreza, a temática do sofrimento, a temática do alcoolismo, né? Então, os poemas costumam tratar desses temas, né? Então, na verdade, simbolicamente e semissimbolicamente, o poema, na verdade, ele realiza a proposta que está no título, que é fazer um poema tirando de dentro de uma notícia de jornal. Eu acho que essa é a principal temática desse texto. Na verdade, essa é a principal temática desse texto. Quer dizer, a temática que a gente lê do João Gostoso, etc, 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 é uma temática muito romântica, porque nós estamos assim cansados deste sofrimento, dessa vida difícil, e tal, etc. Mas a temática principal do poema é justamente fazer um poema a partir de uma notícia de jornal, tá? Esse é o poema, esse é o tema principal. E ela nem fala sobre isso, né? Ela também ficou presa nessa coisa romântica que a gente tem de olhar para a vida como se ela fosse um grande desastre. Na verdade, não, ela não é um grande desastre. Digamos que o João Gostoso não foi para a escola, ele devia ter ido, não foi, ele teve chance, não teve chance, não interessa. Né? A culpa era da mãe dele, do pai dele, sei lá de quem, não interessa, ele devia ter matado o pai, ele ia preso, ia comer bem lá, quer dizer, uma série de coisas que ele podia ter feito e não ter terminado assim, né? Mas ele terminou assim, quer dizer, na verdade, a vida no nosso país, na nossa cultura é assim, algumas pessoas são latifundiárias e outras moram no barracão, sem número, né? Essa é uma realidade bem nua e crua na nossa cultura, e talvez seja essa temática romântica, né? Que a gente acaba ficando muito em cima dela. E até mesmo a leitura que a Diana fez é em cima dessa temática. Falando da debreagem, como o Manuel exaltou, na verdade a debreagem de pessoa é bem pequena, porque na verdade é sempre a mesma pessoa. Tem uma debreagem de tempo, né? Por exemplo, o tempo indeterminado. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia. Aí, então, nós temos como semas que marcam a indeterminação do tempo os verbos no imperfeito do indicativo, né? Então, o tempo indeterminado. A uma certa altura, apesar de não saber qual é o tempo, quer dizer, aqui a gente sabe tudo direitinho em termos de espaço, a gente sabe tudo direitinho, mas a gente não sabe o tempo. O tempo é um tempo indeterminado porque é um tempo longo, mas é um tempo determinado. Aqui se inverte, porque o tempo é indeterminado, é uma noite, mas aí os verbos estão todos no pretérito perfeito, que indica uma ação terminada, uma ação concluída, uma ação justa. Então, vem tudo no pretérito perfeito, né? Chegou, então, ele desembreia, na verdade, ele desembreia o tempo no imperfeito e embreia o tempo no perfeito. Ao mesmo tempo, ele embreia o espaço conhecido, o tempo conhecido, e desembreia o tempo desconhecido, o espaço desconhecido, porque o Bar 20 de Novembro ninguém sabe onde é, ninguém nunca soube, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas todo mundo sabe, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas é bem grande, então não dá para saber exatamente onde isso aconteceu, tá? Em qual lugar isso aconteceu. Então, na verdade, os semas
tempo e espaço no texto, eles são muito interessantes também, porque eles estão embreados num tempo desconhecido, mas é porque o tempo é longo e o espaço e o tempo é conhecido. E depois, quando ele embreia, ele desembreia um tempo perfeito, a gente desconhece o tempo, então desconhece o tempo como conhecido e o lugar como conhecido, né? É bem interessante essa relação de embreagem e desembreagem que ocorre em relação ao tempo e espaço. Agora, a pessoa é um narrador, né? E ele tem a voz completamente, e é sempre ele que fala, então não há uma mudança de pessoa, a pessoa está sempre na terceira pessoa. Enunciva, como você disse. Tudo certo, Manuel? Entendeu? Ajudei você, ou Pedro? O Manuel saiu? Não, tá certo, entendi, sim, entendi. Certo. Que eu gosto de ir associando os textos às coisas que eu vou lembrando. Bom, mas então ficou ótimo, porque eu ia falar sobre isso, mas então aqui a desembreagem e a embreagem são interessantes em termos de, não de pessoa, né? Como você chamou atenção, porque a pessoa é sempre a mesma, né? É o narrador que fala em terceira pessoa, como você disse, mas a embreagem, a desembreagem aqui é interessante em termos de tempo e espaço, né? Porque quando é conhecido, está num tempo verbal do desconhecido, e quando está desconhecido, está num tempo verbal do conhecido. Professor, se fosse fazer uma análise do ponto de vista das paixões. Isso, as paixões, né? Então, há uma premente necessidade nesse texto de afastar qualquer sentimento de revolta, ou qualquer angústia, ou luto, né? A anulação disso, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo, quando faz isso, aciona justamente isso, né? Então, o que está premente no poema é a paixão da revolta no narrador, né? A paixão da revolta, tá? Assim, evidente. E não está lexicalizado, não está figurativizado, não está. E é justamente na ausência da figurativização e da lexicalização que a gente acaba romanticamente só pensando na revolta, né? Então, na verdade, o lado oposto aciona justamente a paixão da revolta. Então, a única paixão que eu vejo nessa é a paixão da revolta, justamente na enunciação, que vai enunciando e aí chega no ponto final, né? Não há talvez a paixão do medo no João, mas também não está lexicalizado e a gente não consegue achar, né? A única paixão que eu vejo é a paixão da revolta, justamente na enunciação, né? E me parece que o único item grafado que leva a isso é o ponto final, né? O ponto final faz isso com o poema, né? Assim, numa leitura... Você vê outra coisa? Não, é isso mesmo. Numa leitura muito rápida, né, principalmente no final do poema, depois se atirou. A gente pode entender que era uma pessoa que realmente estava desgostoso com a vida, apesar do nome, né, e cometeu um suicídio. Aí, por esse viés, a gente pode dizer que, do ponto de vista fórico, a morte, nesse caso, seria eufórica, já que ele quis tirar a vida, então ele estava descontente. A vida seria... Pois é, vocês acham que ele se matou? Pois é, faz assim, numa leitura muito rápida, numa primeira leitura. Então, a morte aqui talvez seja, você tem razão, ela pode ser eufórica, né? Então, se nós fôssemos colocar o quadrado semiótico morte e vida,
talvez a morte fosse eufórica, a vida fosse disfórica por causa do sofrimento, né? Mas, assim, o poema aponta para essa ausência de perguntas, né? Porque, e aí, bom, ele bebeu, cantou, dançou, ele estava muito bêbado, aí ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O termo atirou é que me chama a atenção, porque quando ele fala se atirou, a gente pensa que ele foi lá em cima de uma ponte e pulou, né? Mas, na verdade, ele se atirou porque ele estava com calor, estava bêbado, ele pegou e se atirou na lagoa lá. O termo atirou, aí ele fica muito ambíguo, né? Porque se tivesse escrito assim, ele foi nadar na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, ninguém pensaria em suicídio. E ninguém pensaria em assassinato também, Ou ele se né? jogou também. Ah, Ele se jogou seria suicídio, né? se jogou também ia ser suicídio, né? Mas o atirou, ele é ambíguo porque atirou pode ser o disparo de um revólver ou de uma arma, né? E aí ele se atirou, quer dizer que ele. Mas assim, eu posso me atirar na piscina, né? Porque eu estou com calor e porque eu me jogo de uma vez assim, mas não quer dizer que eu estou me suicidando, né? Aí ele morreu afogado. Não está dizendo. Então, ele morreu afogado, né? Então, ele morreu afogado porque ele estava bêbado, e aí ele não conseguiu nadar e morreu afogado. E, na verdade, por isso que eu vejo a paixão da revolta, justamente porque ficam muitas perguntas, né, sem resposta, e aí parece que o narrador, né, a enunciação, aponta para essa revolta que o texto nos faz sentir, né? Por isso que eu falei na paixão da revolta. Entendi. Porque realmente esse se atirou, ele fica quase ali no mesmo campo do suicídio de Vargas, né? O Vargas se suicidou ou se suicidaram com o Vargas. Na verdade é isso, né? Mas o Vargas, ele escreve uma carta em que a letra dele não é a letra dele, né? Assim, para fazer uma ponte, né? A letra dele está diferente do que a letra dele era normal, e aí ele diz que ele não suporta a pressão, né? E aí ele se mata. E, na verdade, aí fica essa ambiguidade, né? Fica essa ambiguidade, mas aí a ambiguidade é dada por fatos, né? Então, olha só. Então, aí o léxico atirou que acaba sendo esse disparador da isotopia do suicídio, do alcoolismo e do assassinato, né? Típico dos morros do Rio de Janeiro, né? Então, por isso essa ambiguidade, né? Aí seria, bom, a paixão da revolta seria uma bem plausível. Talvez a paixão do desprezo, né, que a sociedade tem por esse... Mas todas elas vêm com a enunciação, não está lexicalizado. Tudo certo? Então, nós teremos aqui N temas, né? O tema da pobreza, o tema da violência, o tema do alcoolismo, né? E também o tema Rio de Janeiro, com os seus dois lados, né? O morro e o asfalto, né? O Rio de Janeiro com esse apartheid, né? Entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, né? E não há referência, por exemplo, à etnia, mas não é difícil de a gente imaginar o João como uma pessoa negra, né? Não totalmente, mas assim, mulato, né? No intermediário. Por isso que geralmente dizem que 20 de novembro é a data da morte de Zumbi de Palmares. Isso já é um outro tema. Aí é uma leitura
subliminar que as pessoas costumam fazer. Vocês querem discutir mais alguma coisa nesse texto? Eu gosto desse, porque é o tema da sacanagem. O tema da sacanagem geralmente é muito divertido. E é alegre, é feliz, né? Esse é um tema da felicidade. E aí, eu quero que vocês, já que nós estamos falando de paixões, eu quero que vocês leiam esse poema calmamente, tá? Eu vou dar 30 segundos para vocês lerem calmamente, tá? E aí vocês vão determinar as paixões que aparecem no texto. Eu vou tomar uma aguinha e volto rapidinho. Vão escrevendo aí o que vocês veem. Ah, você vai andar com essa bolsa agora? Não, fazer o quê, velho? Não. Pronto, já escreveram muita coisa? Vamos ver. Manuel deu a opinião dele. Que negócio é esse? Esperança, vontade, querer pode ser uma paixão. Pode. Sobretudo a querência, né? Pedro, o que você acha? Que paixão você vê no texto? Eu estou aqui quebrando a cabeça para jogar assim. Na teoria é fácil, agora quando realmente vai para a prática. Tainara, acho que. Sei, a Tainara colocou sofrimento, aqui, mas aí poderia ser angústia. Sofrimento? Você tem o tema do sofrimento, será? Angústia? Sofrimento, Tainara? Você vê sofrimento? Ele está sofrendo? Talvez um apego, professor. Não sei. Não sei se sofrimento seria a palavra. Mas eu aparece a palavra sofrer, né? Desventura. Aí ele ainda coloca desesperadamente ainda. Assim, apesar que é o modo como ele vai agir, né? O Badel falou em esperança, a Janaína falou em esperança, né? Tá lá a palavra espera, né? A espera é uma paixão, quer dizer, é o estado de espera, né?
ao estado de espera, né? A permanência. Na verdade, ele está pleno daquilo que nós chamamos de paixão do amor, né? Então, tem a paixão do amor, claramente, né? Mas a enunciação é masculina, né? Então, na verdade, tem a paixão da sedução, né? A paixão da sedução, que está muito evidente nele, né? Então, a enunciação é masculina, claro, os dois autores são dois homens, mas a gente pode ver marcas disso, né? Por exemplo, o fazer versos. Fazer versos é um traço masculino. Então, ele é o homem que faz versos para a amada, né? Então ele está fazendo esses versos para ela, né? Então a paixão do amor está evidente, porque eu sei que vou te amar. Então ele está enunciado, que é a paixão do amor, mas também está enunciada, como vocês realmente viram, a paixão da esperança. Prometer também é masculino, isso, sim. Sim, Pedro, você levantou a mão? Bom, então, em que medida esse texto se aproxima do Por Você? Lá Da canção. do Frejá? Uhum. O principal elemento é o traço masculino da descrição do amor, né? Então, o amor que é masculino é sempre o amor da sedução. Então, uma vez que completa a sedução, não existe mais amor. Enquanto que o feminino, o amor é a espera. Uma vez que se complete a sedução, existe a permanência. Então, enquanto que o amor masculino termina na sedução, o feminino começa na sedução. E ele dura, ele permanece no feminino após a sedução, e ele é eterno. E enquanto que no masculino ele acaba na sedução, então, a partir daí, o amor deixa de ser importante, né? Então, nos dois casos, o que está em jogo é a sedução, né? Então, tanto no Frejá, lá no texto do Frejá, é a promessa para se chegar à sedução, e aqui a sedução parece ter acontecido, né? Ela já aconteceu, tanto é que eles estão juntos, e aí há esse jogo, né? Quando ela vai embora, ele fica à espera, né, de que ela volte, né? Mas ele sabe que ela vai voltar, porque o amor feminino é o amor que permanece após a sedução. Então, por isso que há esse jogo de sedução e de permanência. São os traços enunciativos masculinos e femininos quando se trata da paixão do amor, tá? Os estereótipos dos textos levam a isso. Certo, Pedro? Certo. E assim, então, como diferença entre as duas canções, eu posso dizer que na do Frejá, a gente não consegue, de fato, depreender aquele... Como que eu posso dizer? Que ele conseguiu. Que ele conseguiu. Diferente desse que a gente sabe que teve uma relação... Que já estavam juntos, eles são casados. É que é uma briga de casal mesmo. Uma briga de casal corriqueira em todos os casais, né? Uma briga de casal que estão juntos, né? E aí ele diz, eu sei que vou te amar, né? Então, e aí esse te amar é ambíguo, porque parece ser muito mais essa noção de sexo, né? Por isso que é tão masculino. Porque o amor masculino, ele é da sedução, ele termina com o sexo. É o feminino que começa justamente na sensualidade, no sexo. Ou acaba. Então, lá no Frejá, não há a sanção, né? Aqui é a sanção é a volta. Ela está condenada a isso, ela não consegue fugir disso, porque ela foi seduzida. Quer dizer, supondo que o tu seja ela, né? Mas porque é uma
é uma enunciação masculina, então a gente supõe um tu. Sim, só que no caso do outra vez, é justamente o outro lado que a gente já está falando, né? Geralmente eu coloco esses três textos em análise justamente porque são os outros, o outro lado, né? O outra vez é todo o processo que já aconteceu, quer dizer, eles já ficaram juntos, já foram juntos, aí ele vai embora, né? É interessante porque há uma separação no outro, né? Uma separação. Então, como é sempre o feminino que vai embora e não o masculino, esse aqui é um outro traço, né? É o feminino que põe fim à relação. Então, e aí é interessante que no outra vez não há o fim da relação. Por quê? Porque foi ele que foi embora. Então, o que ocorre é que, sendo tendo ele ido embora, a relação não acabou. Porque quem põe fim na relação é sempre o feminino e não o masculino, tá? É sempre o passivo, para ser mais abrangente, que põe fim na relação. E aqui a gente percebe, ela vai embora, né, sendo tu o passivo, né? E ele fica à espera da volta, porque ele sabe que vai voltar. Né? Então, essa descrição dos comportamentos na paixão do amor entre homens e mulheres carece de esclarecimento, tá? Aí obviamente, se a gente ampliar o objeto muito assim, nós vamos ter múltiplos desdobramentos. É lógico que eu pego esses poemas, alguns poemas, justamente porque eu trago à tona uma leitura mais concreta sobre isso. Aqui, né, a paixão que predomina também é a da revolta, eu acho. Mas, acima de tudo, tem uma paixão do desprezo muito forte na voz do latifundiário, né? Porque o latifundiário é que canta o texto, né? Essa cova em que tu estás, né? Por Severino. Quem canta isso é o latifundiário. Com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. Quer dizer, na verdade, é quem acusa. E que é o latifundiário que acusa. Né? É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe desse latifúndio, porque ele sempre lutou para que o latifúndio fosse dividido. Então, na verdade, é o latifundiário que diz para ele, ó, finalmente você morreu, né? Morreu. E eu vou te dar a cova, porque é tudo que você merece. Mais que isso você não merece. Então, na verdade, é a voz do latifundiário. Então, o latifundiário é a paixão do desprezo, né? E a cova como sendo eufórica, e a oposição entre morte e vida no texto, que coloca a morte como eufórica e a vida como disfórica. Né? Por quê? Porque morrer e ser enterrado nessa condição é a vitória para o Severino, porque ele finalmente tem a terra dividida e cabe a ele uma parte, que é a cova. E ele não pode abrir a boca, porque senão ele vai acabar com a boca cheia de terra, né? Porque ele está sendo enterrado na terra que ele queria ver dividida. Então, na verdade, no texto, na sequência da enunciação, o que a gente tem é a voz única, não tem debreagem de pessoa, né? Só é sempre o latifundiário que fala, e a paixão que aparece, que pelo menos que eu sinto, é a paixão do desprezo, né? Inclusive por causa dos termos. Então, defunto, pouco defunto,
que é uma análise pejorativa e de classificatória no sentido de demérito, e defunto parco, né, que é defunto ruim, né? Então, pouca carne, né? Digamos que se nós tivéssemos uma narrativa do Severino, ele alcançou o objeto-valor. Do ponto de vista do latifundiário, o discurso dele é que ele ficou sem a terra, né? Então há o desprezo do latifundiário é justamente porque ele, no final da história, ficou sem a terra, que é a cova. Ele teve que dar a cova para o Severino. Não, mas a paixão é a do desprezo, claramente. E aí está lexicalizada, neste caso, bem claramente, nos termos, né? Conta menor, é a parte que te cabe, pouco defunto, defunto parco, né? Carne pouca, não abre a boca. Que eu acho que é a tônica mesmo da crítica que se faz e que se fazia muito a este período, né? Na verdade, o sertão nordestino não sofre da seca, mas sofre justamente da usúria, sofria, né? Da usúria, da violência e da falta de divisão de terra. Quer dizer, quem trabalha não tinha terra, e quem tinha terra não tratava direito dela, né? Então é isso. Na verdade, é esse discurso, né? Que quando eu era criança ainda existia, hoje já não existe mais, porque essa violência da dominação, ela foi contida nessas regiões. Até porque a gente teve um presidente da República que nasceu no sertão nordestino, não faria sentido isso continuar existindo, né? Tá. Pronto? Tá, posso continuar? Tudo certo? Sim. Bom, se vocês se lembrarem de alguma coisa interessante no texto, vocês podem me chamar que eu volto ao tema, tá? Bom, falar um pouquinho da coerência, que eu acho que é interessante, né? A gente já falou bastante, mas aí a gente volta ao tema e vocês pensam um pouquinho. Distingue-se dois tipos de isotopia: a isotopia temática e a isotopia figurativa. Então, a isotopia temática, quais são os temas? Nós falamos bastante nos dois poemas, né? E as figuras, né, que podem corroborar este tema. No caso da isotopia temática, em textos, sobretudo textos acadêmicos e textos científicos, o tema que é recorrente, e ele sempre vem sendo ressaltado de tal forma que a gente tem, então, do começo ao fim, a gente nunca esquece o tema. Se num texto científico a gente esqueceu o tema, quando está lendo, é porque a redação não foi bem feita, né? Então, isso já fica aí uma dica para quem vai escrever dissertação e tese, né? Que precisa manter o tema sempre vivo no texto, né? Precisa sempre trazer o tema à tona, para que quem estiver lendo não se esqueça, né? De qual é o tema. Ou então são figurativos, né? No caso de textos narrativos ou poéticos de ficção, eles costumam trazer figuras, né? No caso
lexicalizado ou mesmo morfemas que fazem com que a gente encontre um percurso temático ou vários percursos temáticos, como nós vimos nos poemas aí. Então, as duas isotopias, isotopia temática e isotopia figurativa. A isotopia temática decorre da repetição de unidades semânticas abstratas em um mesmo percurso temático. Há, dessa forma, uma isotopia temática de banho nos quadrinhos de Mafaldas analisados, resultante da retomada dos valores de limpeza e de purificação, onde se lava e tal, etc. No poema do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, nós vamos ver o tema da separação, né, claramente lexicalizado, né, com figuras, sobretudo as três figuras, mas outras figuras aparecem, né? O chorar, né? Aparecem. O texto é muito coerente. Eu peguei o texto. O texto é muito coerente, né? Então, o despedida, o desesperadamente, aí nós vamos ter o amar, que se repete demais, o chorar, na ausência, né? Aí a volta, né? O apagar, né? Na volta, né? Depois a palavra ausência de novo, e aí, no final, né? Parece que o arremate da temática da separação e da volta, né? E da reconciliação. A separação e reconciliação, né? A palavra desventura acaba sendo a separação e a reconciliação ao mesmo tempo, né? E aí a espera, né, de viver ao lado teu, né? Por toda a minha vida. Quer dizer, na verdade, por toda a minha vida nessa desventura, né? Parece ser um castigo, né? Ao mesmo tempo que na verdade, uma bênção, né? Então, parece um castigo. Amar parece ser um castigo, né? Na descrição que ele faz. A isotopia figurativa caracteriza pela redundância de traços figurativos, pela associação de figuras aparentadas. A recorrência de figuras atribui ao texto, né, uma imagem organizada e completa da realidade. Na verdade, dá coerência à estrutura formal do texto, né? A este poema também do João Cabral de Melo Neto, que está num outro texto, tem essa recorrência do fogo, né? Do sol como fogo, né? E aí, as estruturas fundamentais a gente já leu bastante, mas aqui tem uma coisa que eu já falei muito, mas que eu quero ler para que vocês não se esqueçam. A guerra contra a natureza é, assim, relida como luta política de causas socioeconômicas, tá? Está no poema aí do João Cabral de Melo Neto, que a gente leu também. A leitura política surge graças à palavra exílio, está lá nesse texto. No caso da palavra, no texto que nós lemos, o Morte e Vida Severina, está na palavra latifúndio, né? Que tem no poema o papel de desencadeador de isotopias. Na verdade, o desencadeador ou disparador, na verdade, é a figura temática, o tema que faz com que a gente encontre as diversas leituras. No texto Morte e Vida Severina, quem faz esse papel é justamente a palavra latifúndio, que permite que a gente leia o tema da divisão da terra, o tema da violência contra o trabalhador, o tema da exploração contra o povo, o tema da luta pelo poder, né? E aí tem na Terra Dividida, né? Então, e sobretudo o tema da falta de distribuição de valores ou de renda para todos numa mesma sociedade, né? Então, é justamente a palavra latifúndio que faz a gente pensar
em todas essas coisas, né? Se não tivesse a palavra latifúndio, aí talvez ficasse mais difícil de achar a coerência do tema nesse texto. Bom, nos dois textos aqui, nós falamos das paixões, né? Vocês viram alguma outra paixão aí que vocês queiram discutir? Ó, e para a gente arrematar um pouco o nosso curso, eu quero falar um pouco do semissimbolismo. Nós falamos do semissimbolismo lá no poema do Bandeira, né? Aquela imagem que a gente olha e vê, né? Que eu acho que é o tema principal do poema, né? Que é fazer um poema tirado de uma notícia de jornal, que a gente vê, que a gente consegue ver acontecendo semissimbolicamente quando a gente olha para o poema, né? O poema tem uma temática tão violenta e tão intensa que acaba que o tema principal, que é fazer um poema a partir de uma notícia de jornal, acaba ficando relegado ao esquecimento, justamente porque a temática da notícia de jornal ela é muito violenta, né? Ela é muito chama muita atenção, né? Mas na verdade aquela é a temática da notícia de jornal e não a temática do poema. A temática do poema é justamente fazer um poema, né? Como é que é um poema, né? Bom, vou falar agora um pouco sobre semissimbolismo, né? Eu falei um pouco isso ontem à noite, matei de susto numa palestra ontem à noite, o povo, porque o povo não se convence de que nós não conhecemos a natureza não existe. E, então, eu quero que vocês olhem essas fotografias. Ó, passa de novo, tá? E eu tenho essa. Eu pego essa justamente de propósito. Então, eu tenho 3, 3, 3, 3. Quando se tratam de 3 cruzes, qual é o tema principal? Me ajudem aí. Qual é o tema principal dessa fotografia? Dessa. Qual é o tema principal? Não, morte, Lucas. A crucificação de Cristo. Justamente. Quando tem 3 cruzes, olha essa aqui que interessante, eu acho essa foto assim. Espero que não tenha sido uma montagem, né? Porque é muito interessante. É um morro, né? Então tem toda a descrição bíblica, né? Do Calvário, né? Do Santo Sepulcro. Não, na verdade não, da crucificação mesmo. Que foi num morro, e aí com 3 cruzes, uma no centro e as outras. E é bem interessante porque a cruz que está no centro é maior. Então é o tema da crucificação, né? E o que está da cruz para baixo é totalmente pictórico. Aí nós temos a linearidade das cruzes, né? Mas como elas são indecifráveis, né? E aí nós temos um céu iluminado. Então, na nossa concepção, se eu digo que a pessoa morreu e foi para baixo, o que vocês pensam?
E se eu digo que a pessoa morreu e foi para cima, o que vocês pensam? Digam para mim. Se ela foi para baixo, ela o quê? E para cima? Céu e inferno, exatamente. É interessante porque o céu fica no céu. Mas o inferno não fica na terra. A gente não diz que o inferno está na terra. A gente diz que o inferno fica lá embaixo. Né? Quem vai para o inferno vai para baixo. Quem vai para o céu vai para cima, vai para o céu. O céu é o céu. Então, o céu e paraíso são sinônimos, mas a terra e o inferno não são sinônimos. Mas, de qualquer forma, na nossa cultura, se a pessoa morreu e foi para baixo, ela foi para o inferno. E se ela morreu e foi para cima, ela foi para o céu. Ela foi para o paraíso. Então, nessa foto, a cruz ainda bem, né? Porque, na verdade, o que é o céu e o que é o inferno não existe, né? Nem céu e nem inferno existe. É uma concepção cultural. Não existe. É uma concepção cultural. E se nós não fôssemos, se o cristianismo não tivesse se tornado uma religião tão grande, tão importante, o conceito de céu e inferno não existiria, porque no brahmanismo ele não existe, no budismo ele não existe, então só existe nas religiões que surgiram do Oriente Médio, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, né? Então, existe essa separação entre... E, na verdade, eu acho que a fonte das três é justamente a religião grega antiga, né? Que tinha o Olimpo, onde viviam os deuses, e o underground, digamos assim, né? Que é onde vive o submundo, né? Onde vive... o nome do Deus que vive no... Na verdade, que é um Deus, né? Que é o Deus da morte. Na verdade, a grande fonte... E aí nós vamos ter as religiões africanas, que também não... As religiões africanas, elas não... Ares, a religião africana, nenhuma delas também tem céu e inferno. O pena que o Pedro saiu, porque o Pedro, ele sabe bastante sobre isso. As religiões africanas não têm céu e inferno. Aquelas que são de origem africana, óbvio. Então, nessas daqui, que são três, nós sempre vamos ter a mesma temática recorrente, ó. Então, a temática do cristianismo e a temática de que a cruz é a salvação, é aquela que leva para o céu. E embaixo está o que é morte e para cima está o que é vida. Só que a cruz é indecifrável, né? Aqui, a cruz simboliza a morte. E ela não é o cristianismo, porque a cruz do cristianismo simboliza a salvação. Aqui simboliza a morte mesmo. Nas religiões pós-modernas, né, ou modernas, como o espiritismo, o Seishonoye, tem outras que eu me esqueci, elas... então, e elas não preveem uma relação, não tem dois mundos, né, mas muitos mundos, né?
nós estamos, então, em tese, nós estamos num mundo intermediário. É bem interessante, né, isso, porque é uma avaliação cultural bem meia boca, né? Porque coloca a gente no meio. Ninguém está lá no fundo, ninguém quer ser o lastro do navio, né? Então, e também não dá para ficar se achando, né? O príncipe da cocada. Então, coloca-se no meio, né? Em recuperação, digamos assim. Está todo mundo na recuperação. Eu acho isso culturalmente muito, digamos, tipicamente humano, né? Que mostra um traço de covardia. Mas aí a Adriana falou uma coisa que é interessante, quer dizer, nessas religiões modernas existem muitos mundos, né? Mundos ruins e mundos onde viver é ruim, onde estão os espíritos menos evoluídos, e espíritos medianos, onde os espíritos estão em refazimento, e mundos onde os ruins, onde desencarnados ruins ficam, e mundos bons, onde os desencarnados bons ficam. O problema é que quando a gente vê essas descrições, é difícil saber o que significa encarnado e desencarnado, né? Mas, enfim, é isso. Na verdade, tudo é uma questão cultural mesmo, é tudo uma avaliação cultural. Não dá para olhar para isso como uma concretização, não é possível, né? Olhar isso como natureza não é possível, até porque a natureza não existe. Essa foto, claro, ela é retirada, ela é um registro de uma intenção, né? As cruzes simbolizando a morte das pessoas estão em frente ao Copacabana Palace, que é o símbolo da riqueza neste país, né? Acho que talvez o maior símbolo, considerando que a diária no Copacabana custa 20 mil reais. 20 mil reais é mais do que custa essas vidas que morreram aí, né? Ninguém daria 20 mil reais, provavelmente, por essas pessoas que morreram aí. Então, na verdade, tem essa intenção. Não é a vida que está sendo simbolizada aí, mas sim a morte, né? Aí essa aqui também, né? As cruzes, de novo, o símbolo do cristianismo, e aqui, obviamente, essa relação pictórico e linear está sempre do mesmo jeito, né? O que é pictórico é indecifrável e é o que está na escuridão, né? E a cruz, ela é sempre uma escuridão, mas, na verdade, a cruz é porque ela é indecifrável, né? E ela é uma porta aberta, né? É um buraco negro no meio da luz, né? Mas o único modo de você chegar à luz é se você carregar a sua cruz. Isso é um traço da nossa cultura, né? Então, as pessoas sempre falam, pega a sua cruz e vai. Tem uma referência ao cristianismo, e muitas vezes as pessoas que nem são cristãs falam isso, né? Aqui é a mesma coisa, só que o céu está pegando fogo, né? Essa aqui é a mesma coisa, essa aqui talvez seja uma das que mais simbolizam o cristianismo, né? Porque você alcançar a luz por meio das nuvens, né? Alcançar o céu, na verdade, essa daqui, porque as cruzes estão no meio do céu, né? Essa daqui, ela é uma só, então, mas ela mostra justamente uma relação muito pessoal entre a cruz e a beleza, né? Este céu maravilhoso, então essa cruz levando para este céu, porque ela está literalmente flutuando no céu, né? Essa daqui, mesma coisa, inclusive ela tem a luz atrás dela, né? A luz atrás da cruz, né? E ela está no canto direito, né? À direita, né? Sempre à direita do Pai, né?
de propósito, claro, essa fotografia, ela teve a intenção de mostrar o céu, mas evidentemente a posição dela à direita, justamente na frente do sol, né? O que permitiu a fotografia e tal, mas tem toda uma simbologia, né? À direita do pai, etc. Agora, essa daqui, ela vai meio na direção contrária. A luz não está atrás da cruz, ela está na frente da cruz, né? E, na verdade, ela não quer fazer referência ao cristianismo, né? Essa daqui, diferente das outras, não faz referência direta ao cristianismo, mas faz referência justamente à cruz, não é? Então, a cruz aí iluminada, né? A cruz que feita de madeira, a cruz como ela é. Então, na verdade, o que está escuro, o que está indecifrável, é o que está atrás da cruz. Então, na verdade, essa aqui tenta chamar a atenção para o discurso sobre a cruz. Tome a sua cruz que você vai para o céu e aí tem a luz, etc. Mas você sabe o que é o céu, onde é o céu, que jeito que ele é? Na verdade, é o céu que a gente não sabe o que é. A cruz a gente conhece. Né? Essa fotografia, ela lida com outra coisa, pelo menos no meu entender, ela lida com o que é decifrável facilmente é a cruz, porque ela é duas madeiras, uma cruzada na outra e é pesada, então ela é símbolo do sofrimento humano e tal, mas querer sofrer para alcançar o céu parece ser uma loucura, né? Porque na verdade a gente não sabe efetivamente nada o que é o céu, o que é o inferno, se existe, se não existe. Cada religião fala uma coisa, a gente não tem discurso científico sobre isso, a não ser o do Platão, né? E num período em que ciência e religião era a mesma coisa. Então, na verdade, essa aqui é a descrição mais exata da nossa cultura, né? Porque a gente consegue vê-la, ela está clara, e o que a gente não vê e não sabe é justamente o que significa você assumir o seu sofrimento ou aceitar a vida como ela é, como disse o Frejá. Vamos sair desse assunto chato e vir para esse daqui. Vou passar devagarzinho, tá? Que nem eu fiz ontem, tá, Pedro? Tá, Manuel? Uma, duas, eu sei que vocês nunca viram isso na vida. Eu vou deixar essas duas de fora. Vou ficar só com essas daqui por enquanto. Elas são diferentes, tá? As figuras, ou a figura, é a mesma, mas eu vejo significados muito diferentes entre elas. Esta e esta. Esta e esta. As figuras são iguais. As figuras é o Senado, a Câmara, né? E as torres lá de Brasília. Essa daqui, nós temos uma visão ampla do espaço. E a gente vê claramente as figuras projetando a terra e o céu.
claramente a gente vê linearmente o que está por fora, mas a gente não vê o que está por dentro, né? Está tudo muito dentro, é tudo escuro, não dá para ver. Essa daqui, os prédios parecem estar no meio de uma profusão de coisas incompreensíveis, né? Tem muito pictórico em volta dos prédios, o que joga essa fotografia para dentro da utopia, né? Enquanto essa aqui está muito vinculado à valorização lúdica e à valorização crítica, né? Não tem nada de prático nisso, né? É lúdica e crítica, e aí a utopia está no céu, né? Brasília como a salvação, né? Como a saída, e aqui está muito mais, a gente não vê nada em volta, né? Não tem o espaço, só tem os prédios, né? E aí esses prédios eles estão apontando para uma utopia, né? Seria mais ou menos isso, né? Se existe alguma solução, ela está aí, né? Nesse lugar. Então, essa utopia apontada e encontrada. Essa daqui tem também a mesma coisa, né? É uma fotografia que prima pelo utópico, então tudo muito colorido, muito cheio de o pictórico, né, como indecifrável, e as cores, né, diferentes entre o prédio da Câmara e do Senado. Então, o lado prático não tem aqui, né? Então, você tem uma construção lúdica que faz a gente procurar o crítico e o utópico ao mesmo tempo como contraditórios entre si em alguma coisa que é para ser vista, né? Então, o crítico está no interno ao prédio, que faz a gente pensar, né, no que acontece aí, e o utópico está no externo, né, neste céu colorido que aponta para em que os prédios estão colocados no meio, né? Essa aqui é uma fotografia muito interessante, porque nós temos duas Brasílias, né? Dois prédios, né? Centrais de Brasília. Um que fica no céu e o outro que fica no inferno, né? Na terra, né? Para debaixo, né? Então, o céu e o inferno, né? Nessa descrição maluca, né? Então, o prédio que fica projetado no céu, na utopia, e o prédio que fica projetado para baixo na crítica, né? Então, o crítico e o utópico numa fotografia absolutamente lúdica, porque ela foi feita justamente porque este momento foi único, né? Que a água que estava ali no pátio, né? Refletiu os prédios, né? Então, a fotografia foi feita. Espero que não tenha sido uma montagem, não, mas deve ter sido acidental, né? Ocorreu e fotografou. Mas ficou muito interessante, porque os dois lados da nossa imaginação sobre Brasília, né? Ao mesmo tempo que ela é a pujança, a opulência, a solução, né? A utopia, né? Ela é a crítica, porque ela é uma malquerência, a briga, a disputa, a corrupção, né, tudo, né? Essa fotografia ela faz a gente pensar em tudo isso e ela é absolutamente linear, né? Nos dois lados, né? Tem um pouco de pictórico embaixo porque parece que era já tarde, né? Já era quase noite, então ou estava amanhecendo, alguma coisa assim, mas parece ser noite. E aí nós temos as fotografias da Catedral de Brasília, uma que parece ser ao amanhecer, num dia de chuva, e a outra provavelmente no período da seca, né? Nos dois casos, a cruz fica no meio do céu. Isso é uma característica, né? Todas as fotografias em que aparece uma cruz
ela está lá no céu, e é feito de propósito por causa da leitura cristã que nós temos, né? Mesmo que não tivesse sido proposital, porque ela está em cima da catedral, ela só poderia estar lá, mas, na verdade, a gente acaba tendo essa leitura porque a gente aplica isso à ideia de cruz. Ela está lá no meio do céu, essa aqui, inclusive, ela está mais no meio do céu do que a outra, né? Então, aí a Catedral de Brasília, ela foi projetada para isso, para fazer de conta que nós estamos subindo para o céu, nós estamos subindo, né? Duas fotografias lúdicas que tem do meio para tem assim como intenção a utopia, né? O seu implicador é lúdico para utópico nos dois casos. Essa aqui é mais lúdica e menos utópica. Essa aqui tem muita de utopia, porque o céu está pictórico, né? Bom, falamos tanto, né? Já falei tanto. Eu vou encerrar o nosso curso agora, tá? Mas nós temos um tempo, se vocês quiserem discutir qualquer temática, eu estou aqui disposto a discutir com vocês o que vocês quiserem. Na verdade, a maioria já até saiu, né? O Pedro está com um problema lá na internet. Então, e a Adriana saiu. Também deve ser problema na internet. Vocês têm alguma dúvida? Querem discutir alguma coisa? Alguma coisa sobre as leituras? Ou querem falar sobre os objetos? Vocês ficaram de analisar uma fotografia, né? E de analisar um texto, né? A fotografia que vocês fizeram. E, bom, a minha proposta para trabalho dessa disciplina é justamente que vocês escrevam um artigo, né? Em que vocês discutam um tema e aí façam análise de um texto ou de vários textos com a mesma temática. Se vocês encontrarem uma fotografia e um texto escrito ou falado, preferência escrito, que trabalhem com a mesma temática, vocês podem lidar com a figurativização, vocês podem falar das paixões, se quiserem fazer um texto se quiserem fazer um texto teórico sobre algum dos temas que a gente trabalhou, vocês podem também. Guilherme Camargo, deve ser da Adriana, né? Adriana. Professor, é que a internet caiu, só esse celular aqui que tem internet, desculpa. Não, sem problemas, eu sabia que a internet caiu. Então, nós estamos falando justamente do trabalho final, né, Adriana? O que fazer, né? Eu propus que vocês pegassem fotografias de vocês e que vocês fizessem a análise e também no início eu pedi para que vocês começassem a análise de um texto. Vocês vão produzir um artigo, vocês têm 30 dias, né, para fazer isso, e a partir de hoje, então, até 19 de março, sempre dá para eu dar uma olhada e devolver para que vocês refaçam. Então, a nota tem que estar no sistema até 19 de abril, né? Eu acho que são esses os prazos. E a minha sugestão é, então, que vocês escolham um texto, seja ele uma pintura, uma fotografia, ou um conjunto de fotografias, eu fiz muito isso aqui, e peguem uma temática e desenvolvam essa temática em vários textos. Vocês podem pegar uma temática religiosa ou uma paixão e tentar mostrar essa paixão em diversos textos,
pictóricos, lineares, no ponto de vista fotografia e pintura, e vocês podem trabalhar com poemas musicados, letra de música, ou poemas escritos, e uma temática, ou vocês podem pegar um poema e fazer o exercício de análise, analisar esse poema. Eu acho que foi a Juliana, né, que estava lidando com uma temática no Andrade, né? Isso. Foi, né? Rosa de Andrade. Você pode pegar fotografias ou pinturas que trabalhem com a mesma temática para deixar a coisa mais interessante, se você encontrar, ou pegar a mesma temática em poemas de outros autores, para você não ficar presa àquela coisa de ficar olhando sempre o mesmo poema. Pode ser muito interessante, tá? Ok. Alguém já tem alguma proposta que queira compartilhar? Não? Sim? Não? Professor, igual eu falei que eu iria analisar aquela música da Legião Urbana, né? Só porque aí eu pensei, igual você falou agora, que a gente pode olhar um conjunto de, no caso, músicos, né? De várias obras. E aí, então, no caso, eu tô pensando em escolher outras. Você pode comparar, você pode trabalhar com o tema, né? Ao invés de trabalhar só com um texto, você pode pegar um tema e olhar as figuras deste tema num texto, olhar em outro, olhar textos que são simbólicos, como texto escrito, e pode olhar semissímbolo também, como fotografia e pintura, né? Geralmente os temas mais abrangentes costumam aparecer em todo tipo de manifestação. Tá bom, então. Vou fazer isso. O que eu acho que vocês podem fazer é fazer uma proposta, assim, formal, em uma página, e socializar. Eu prometo que eu opino, tá? Eu prometo que eu opino para dizer se vocês estão indo bem e qual é o caminho a ser percorrido, tá? Tudo certo? Podemos encerrar o curso? Podemos. Podemos, né? Então tá, todo mundo tá relativamente satisfeito, eu espero. Se não tiver, também fazer o quê, né? Abraço a todos, foi um prazer estar aqui. O Manuel quer mais, né, Manuel? Sempre tem mais, Manuel. Não se preocupe, você é jovem, tem muito ainda. Abraço a todos e muito obrigado pela atenção. E eu sempre vou estar por aqui. Se vocês precisarem, vocês entrem em contato, tá? Chame lá no grupo do WhatsApp e, se for necessário, a gente faz uma reunião aqui particular pelo Google Meet. Até mais. Tchau, até mais. Até mais. Muito obrigado, professor. Foi maravilhoso.